Saudação a você que nos assiste, mais um diálogo em comunidade, com a participação hoje toda especial de Benedito Ferraro, Padre Benedito Ferraro, que é assessor continental das SEBs. Padre Benedito, seja bem-vindo. Obrigado, Batista, e é uma alegria muito grande poder estar com vocês para refletirmos sobre a realidade das comunidades eclesiais de base em nosso país e também alargando esta perspectiva para todas as comunidades eclesiais de base da América Latina, do Caribe, né? Então, é uma alegria muito grande estar com vocês nesta reflexão. Nós estivemos já com o Benedito Ferraro, né, o padre Benedito Ferraro, que é aí assessor e articulador das comunidades eclesiais de base, continental e também da Ampliada Nacional no último programa, e as comunidades gostaram muito e com certeza contribuiu demais para a nossa caminhada. E hoje nós vamos falar então sobre a opção preferencial pelos pobres e essa espiritualidade libertadora. E as SEBs marcam a sua presença no Brasil e na América Latina, sempre resistindo na construção de uma igreja povo de Deus, com os pobres, numa comunidade de iguais. Então, Padre Benedito Ferraro, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho como essas características de uma espiritualidade libertadora podem contribuir com a caminhada da igreja e da sociedade. Então, eu penso que é fundamental partirmos da intuição presente já no Vaticano II, não tão explicitamente presente, mas que foi retomada pela Conferência de Medellín, e que no bojo desses acontecimentos encontramos a elaboração de uma nova forma de pensar a teologia, né? Então, não mais pensar o já pensado, como era da tradição do passado, mas pensar a fé a partir da vida real do povo latino-americano e caribenho. Então, uma das notas fundamentais, como também diz o documento de Aparecida, na Igreja da América Latina, é a opção pelos pobres. E esta opção pelos pobres, ela é fundamental para a hermenêutica, né? A interpretação da própria palavra de Deus. E, nesse sentido, nós vamos observar que esta opção pelos pobres é uma opção teocêntrica, como diz o nosso grande teólogo Gustavo Gutierrez, né? Quer dizer, é uma opção teológica, ou seja, parte do coração de Deus, né? Isso a gente pode observar lá no início do livro do Êxodo, né? Sobretudo o capítulo 3º, onde vai mostrar que Deus viu a aflição do povo, escutou seu clamor, desceu para libertá-lo, né? Esse é um dado fundamental. E Jesus de Nazaré, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele vai dizer exatamente esta perspectiva, né? Pai, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Eu costumo dizer para aqueles que criticam esta opção pelos pobres que eles deveriam discutir com Deus Pai, né? Porque é Ele que quer fazer esta opção, a partir dos últimos, oferecer a vida para todos e todas. Esta é a mesma perspectiva que nós dizemos que esta opção ela é cristocêntrica. Então, no documento de Aparecida, sobretudo lá nos números 392, 394, nós vamos encontrar exatamente que a opção pelos pobres está implícita na fé cristológica, ou seja, não é uma opção que eu possa deixar de fazer, não, ela faz parte da fé, ela faz parte da dinâmica do nosso segmento de Jesus de Nazaré. Também nós falamos que esta opção é uma opção pneumatológica, ou seja, uma opção do Espírito Santo.
Se a gente tomar a sequência da missa de Pentecostes, né? Lá está escrito que o Espírito Santo é pater pauperum, ou seja, pai dos pobres, né? Por quê? Porque é o Espírito que suscita nos pobres a dinâmica da libertação. E vamos encontrar isso também na perspectiva de Maria, né? Maria, ela, no seu Magnífica, aponta exatamente esta dimensão da opção pelos pobres, na medida em que Deus destrona dos tronos os poderosos, ela despede os ricos de mãos vazias e, ao mesmo tempo, diz que vai derrubar os corações soberbos, né? E vai elevar os humildes. Então, é uma opção também presente em Maria de Nazaré, que proclama a ação libertadora de Jesus no interior da história. E também nós vamos observar que esta opção pelos pobres está presente em várias cartas do Novo Testamento e muito presente nos Atos dos Apóstolos, né? Então, a gente vai perceber que esta opção ela é fundamental. É fundamental exatamente porque vai nos dar a perspectiva de que a salvação ela tem que tocar a vida daqueles que são vítimas, daqueles que estão marginalizados, dos vulneráveis da vida. Então, a opção fundamental do cristão, da cristã, seguindo Jesus de Nazaré, é fazer esta opção. E na dinâmica da ação da igreja, né, sobretudo a partir de João 23, na Pascha Terres, né, se tomou a perspectiva de que esta opção ela é trabalhada na dinâmica da metodologia do ver, julgar e agir. Depois acrescentamos também reavaliar e celebrar. Então, esta perspectiva é fundamental para que a gente possa entender que esta opção pelos pobres, ela tem que desembocar numa prática libertadora. Padre Benedito Ferraro, muitos nos assistem nesse momento, então a você que está nos acompanhando, este é um diálogo em comunidade do Comunica 15, equipe especial dedicada à construção do 15º Intereclesial. Padre Benedito Ferraro, a influência do tema do 14º Intereclesial em Londrina favorece que a igreja no Brasil vá falar sobre, né, essa igreja urbana, na vida urbana. E agora o tema do 15º Intereclesial, SEBES, uma igreja em saída, na busca de vida plena para todos e todas, tem animado as reflexões das comunidades Brasil afora. No entanto, sabemos dos desafios dos tempos atuais, e agora com essa pandemia, para essa vivência. Como podemos nos unir na construção dessa comunidade de iguais? Então, esse aspecto ele é fundamental, sobretudo quando nós dizemos que temos que trabalhar para uma igreja e, portanto, uma comunidade ministerial, né? Totalmente ministerial, ou seja, a ministerialidade que nós vamos exercer a partir, fundamentalmente, da dinâmica, né, do munus que nós temos, né, da missão que nós temos, do ponto de vista profético. Então, nós vamos ter que vivenciar essa dimensão profética no dia a dia das nossas vidas, em todas as dimensões, né? Então, aquilo que nós falávamos a respeito da fé. A fé articulada com a economia, com a política, com a cultura, com a dinâmica ecológica, para defender o dom mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa vida e a nossa casa comum. Em segundo lugar, relembrar a participação de todos na dimensão sacerdotal, na dimensão daquilo que nós chamamos o sacerdócio comum dos fiéis, né? Para que
vamos observar que, nesta perspectiva, nós somos todos iguais e não há um maior ou menor. Vamos ter possibilidades de ministérios diferentes, mas a dinâmica da igualdade é pautada fundamentalmente no batismo, na crisma e na participação da Eucaristia. E também nós temos como missão, né, o munus regio, ou seja, a função real, aonde nós vamos trabalhar na perspectiva do reino de Deus, que podemos traduzir também hoje na perspectiva da terra sem males, dos nossos indígenas guaranis, né? A perspectiva do sumac causai dos povos andinos, que significa o bem viver e o bem conviver. Está muito ligado ao tema do 15º Eclesial, vida plena para todos e todas, né? Esse é o escopo, quer dizer, o objetivo fundamental da perspectiva dos cristãos. Então, nós temos aqui a perspectiva de trabalharmos a igualdade. Eu aprendi muito com as lutas populares, né? Aprendi, por exemplo, que as mulheres, elas dizem assim: nós queremos ser iguais e diferentes. Então, iguais nos direitos, diferentes na forma de entender a vida, de se manifestar, de se vestir, de cantar, né? Eu aprendi muito também com os irmãos negros. Os negros dizem: nós queremos ser iguais e diferentes. Em que sentido? No sentido de que iguais nos direitos, diferentes na cultura, diferentes na forma de se alimentar, diferentes na forma de se expressar, né? E esta dinâmica é a mesma na perspectiva dos povos indígenas, e que nós encontramos isto agora na querida Amazônia, né? O direito de cada povo se expressar com aquilo que é a sua cultura. Então, os indígenas também dizem: queremos ser iguais e diferentes, ou seja, iguais nos direitos, iguais na perspectiva da vida para todos, e, ao mesmo tempo, diferentes na forma de se organizar, na forma de se viver em comunidade como eles vivem, né? Então, isto é o retrato daquilo que nós acreditamos a partir da nossa catequese, né? Eu, quando era criança, estava escrito lá, né? Em Deus há 3 pessoas iguais e distintas, né? Muitas vezes a gente pensava que distintas era bem vestida, mas com o tempo a gente vai compreendendo que são iguais e diferentes, né? Mas em comunhão. Então, esta é a perspectiva que nós somos convidados a celebrar, a refletir e a vivenciar no 15º Intereclesial das comunidades eclesiais de base, que estamos a caminho. Quanta riqueza nessa declaração do 15º Intereclesial. E, sem dúvida, o programa Diálogo em Comunidade tem trazido essa perspectiva e essa possibilidade. E é muito bom a gente estar aqui e falar dessa igreja que tem essa opção pelos preferidos de Deus e por que seja uma igreja libertadora, uma igreja de iguais. E nós temos visto muito o Papa Francisco falar para a gente, nos animar, sobre o cuidado e o alerta de uma igreja em saída, ministerial, cuidadora da casa comum e presente na vida das comunidades. O lema do 15º Intereclesial nos fala de um novo céu e de uma nova terra. Como que a SEBS pode contribuir e vivenciar essa igreja sinodal, essa igreja da escuta, com relações de diálogo, fraternidade e compromisso? Então, eu penso que um dos caminhos fundamentais que nós somos convidados a trilhar é a experiência que foi feita no Sínodo da Amazônia, né? Que é a escuta. Escutar não é só ouvir, né? Escutar é você entrar
no caminho do outro. Por isso que o Papa afirma que as comunidades eclesiais de base na Amazônia dão o testemunho da sinodalidade. Então, sinodalidade é uma palavra grega, né, que veio do grego, que significa estar no mesmo caminho. Então, há alguns pensadores que dizem assim: para que a gente possa pensar como outro, eu tenho que andar com o sapato do outro. De vez em quando, a gente se sente um tanto quanto desconfortável naquele sapato, mas é a dinâmica que nós somos convidados a vivenciar. E, para isso, nós temos que sair ao encontro dos outros, né? Como agora o texto da campanha da Fraternidade Ecumênica está apontando o diálogo, né? O diálogo como porta fundamental para que a gente possa estar com as pessoas. Agora, eu gosto muito da expressão do nosso Papa Francisco na Evangelii Gaudium, né? Na alegria do Evangelho. Vocês poderão depois retomar, é o número 49 deste documento do Papa. Ele diz assim: saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui, para toda a igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos e leigas de Buenos Aires: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Então, o Papa está nos pedindo esta perspectiva de uma igreja samaritana, de uma igreja em saída, uma igreja que se preocupa com a dinâmica da vida. Por isso que o Vaticano II é fundamental, né? As alegrias, as esperanças, tristezas e angústias dos homens e mulheres, sobretudo dos que sofrem, são as alegrias, tristezas, esperanças dos discípulos de Jesus, exatamente porque nada que é humano deve ser estranho ao coração do discípulo, do seguidor, seguidora de Jesus. E é por isso que nós temos que trabalhar na perspectiva de construir uma sociedade de iguais, né? E isso a gente recebe a partir da dinâmica de partilharmos do mesmo pão, da mesma Eucaristia, da mesma perspectiva de fé, e que aponta para nós o caminho da fraternidade, né? Aquilo que o Papa tem falado nesta última encíclica dele, Fratelli Tutti, né? Nós todos somos irmãos e irmãs, e nós temos que trabalhar exatamente com todos aqueles que querem justiça, que querem que a vida possa brilhar em primeiro lugar. Então, eu penso que este caminho é o caminho trilhado por muitas comunidades eclesiais de base, e como diz o texto de Aparecida, lá no número 178, né, que muitos chegaram ao ponto de, como Jesus, entregar a vida para que outros tivessem vida. Então, esta é uma missão que nós recebemos a partir da vivência nas comunidades eclesiais de base. Palavras do Padre Benedito Ferraro. Padre Benedito Ferraro, o Dom Gilberto Pastana, bispo referencial das SEBs no Ceará, tem uma grande admiração pelos seus textos, por suas palavras. Ele pessoalmente já me testemunhou isso. E agora que nós ouvimos tudo isso, né, as suas expressões, a sua maneira de falar, nós só temos a agradecer por sua participação neste programa especial, Diálogo em Comunidade, e que você esteja sempre conosco, porque no nosso coração você sempre está. Eu também fico alegre, eu também digo, né, que aquilo que eu sou hoje, eu sou fundamentalmente a partir das comunidades eclesiais de base, né? Eu aprendi isso já no início do meu ministério,
e atualmente eu estou há 45 anos vivendo e labutando com os trabalhadores da periferia da cidade de Campinas. E muitas vezes colaborando também em encontros, reflexões pelo Brasil afora e pela América Latina e Caribe também. Então, é uma alegria muito grande e eu creio, parte da minha vida que eu recebi das comunidades eclesiais de base e pelas quais eu tenho um carinho muito grande. Então, esse é o nosso agradecimento ao Padre Benedito Ferraro, ele que é assessor continental das SEBs, também da Ampliada, membro da Ampliada Nacional de SEBs do Brasil. Agradecemos a você que nos assiste, que nos acompanha e que esteja sempre conosco. Nós vamos aqui monitorar os seus comentários e aí tentaremos responder de alguma forma e também já lhe convidar para o próximo programa. Por isso, nós agradecemos a Leoni, que está conosco, que nos acompanha e que favoreça, né? Cada dia mais nós estamos unidos. Leoni, parabéns por estar aqui mais uma vez neste programa especial Diálogo em Comunidade. É isso, Batista, e todos vocês que estão conosco. Sempre dialogar em comunidade é uma graça. Nós, povo das SEBs, temos essa característica de estarmos sempre juntos. E é por isso que eu convido a todos vocês para no próximo domingo estar conosco, ouvindo, assistindo, compartilhando, deixando seu comentário no nosso próximo programa Diálogo em Comunidade. E nesse próximo programa nós teremos aí um tema muito especial: mulheres na igreja e na sociedade. Vocês não podem perder.